No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você um dos monumentos mais complexos da história da humanidade, brother. Inclusive, muita gente acredita que esse monumento tenha sido criado ali com a ajudinha de alienígenas. Pois é, no vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre as ruínas de Puma Punku. Fala, meu bonde lindo! Yurizinho tá aqui na área, né, moleque? Então você já sabe, truva no like e principalmente se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você não conhecia, esse aqui é o canal Assuntando, a gente sempre fala sobre assuntos maneiros, mistério, curiosidade, história, enfim, todo tipo de assunto que com certeza vai fazer você curtir pra caramba, moleque. Então, ó, não vacila, deixa a sua inscrição aqui, porque toda semana tem vídeo novo, beleza? Então, ó, sem mais delongas, sem papo furado, vamos pro vídeo de hoje, porque eu sei que poucas pessoas sabem sobre Puma Punku e eu tô ansioso pra contar pra você. Com certeza você já ouviu inúmeras teorias sobre as pirâmides do Egito e também sobre aquela cidade perdida de Machu Picchu. Afinal de contas, no mundo inteiro existem muitos monumentos que a gente não sabe explicar da onde veio, pra onde vai, o que era e o que vai ser um dia. Ninguém sabe explicar muita coisa. Mas você, já ouviu falar alguma coisa sobre Puma Punku? Essa é uma das obras da antiguidade menos famosas, mas ao mesmo tempo uma das mais complexas. Aí você deve estar se perguntando, Yuri, mas por que mais complexa e tudo mais? Relaxa, fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai pirar na complexidade dessa parada. São coisas assim que realmente não tem explicação. Se você for analisar no ponto de vista estético, Puma Punku deixa um pouco a desejar. Afinal de contas, são apenas ruínas. Uma parada que é muito bonita, por exemplo, é aquele Stonehenge, que são aquelas pedronas gigantescas, amontoadas, uma em cima da outra, em um espaço ali parece que é delimitado e tudo mais, e é tudo muito bonito. Não tô falando também que Puma Punku é algo feio. O que eu quero falar pra vocês é que o fato de serem ruínas, ela é mais desorganizada. Mas, meus queridos, todos os detalhes por trás dessa parada deixam a parada realmente muito, mas muito bonita. Inclusive, abre espaço aqui pro papai, né, moleque? Porque assim, você olha a parada, é muito estranha, você fica, vai rolar uma teoria, e é por isso que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Os blocos de pedra lá de Puma Punku tem uns detalhes assim que deixa a galera um pouco cabreira. Por quê? Porque elas têm muito detalhe estético. E não é só estético, mas também tem muitos detalhes funcionais. Algumas pedras têm uns cortes muito bem definidos, ao ponto de se encaixarem umas às outras, como se fosse um quebra-cabeça. Só que tem um detalhe no meio dessa história. Não é umas pedrinhas pequenininhas que você pega e fala, ó, rapaz, ó a montanha aqui. São pedras gigantescas e que inclusive pesam toneladas. Mas antes da gente se aprofundar nesses detalhes relacionados às pedras, os desenhos e tudo mais, eu quero falar pra vocês sobre uma outra parada que intriga muita gente, que, por exemplo, como eles levaram essas pedras pra lá. Até porque as pedreiras, que é onde fica lá um bocado de pedra e tudo mais, pra poder ser moldada, pra poder ser utilizada, fica a 16 quilômetros de distância. Então como é que eles pegaram essas pedras, que pesam toneladas, e levaram pra esse outro lugar? Uma maneira que muitas pessoas acreditam que eles tenham feito é utilizar tronco de árvore como aquele meio de transporte. Por exemplo, a galera pegava uns troncos de árvore, colocava embaixo assim, e a pedra ia rolando por cima dos troncos, e eles iam passando uma na frente da outra, entendeu? Pode fazer sentido de certa forma, mas não faz sentido, principalmente pensando em relação a como as árvores se comportam lá. O fato de Puma Punku ter 3.500 metros de altitude faz com que não tenha nenhuma árvore, principalmente para fazer esse tipo de tarefa mais complexa aí. E mesmo se realmente tivesse essas árvores, ia ser muito complicado ainda assim, justamente por conta da distância. Afinal de contas, são pedras muito pesadas, são os troncos lá, é muito complexo, dá maior trabalho e tudo mais, para poder andar em 16 km de distância. Alguns pesquisadores acreditam que Puma Punku foi desenvolvida entre 200 depois de Cristo e 500 depois de Cristo, principalmente pela galera nativa ali que morava e tudo mais, que eram os índios Aymara. Mas, meus queridos, agora que começa uma confusão muito maior pra gente tentar entender se faz sentido ou não que foram esses índios aí. Presta atenção. Pra você conseguir planejar fazer alguma coisa e tudo mais, você no mínimo tem que saber se comunicar com clareza com as pessoas para que tenha tudo certinho ali e tudo mais. Beleza? Beleza. O ponto, meus queridos, é que, por exemplo, nessa época, eles não tinham nem desenvolvido a escrita, cara. Então, como que eles teriam a precisão de conversar um com os outros e tudo mais para criar ferramentas tão poderosas a ponto de fazer esses detalhes que você tá vendo agora na tela aí nessas pedras? E aí que entra a teoria levantada por muita gente relacionada a Puma Punku, que é o contato dos humanos com os alienígenas para poder construir esse lugar. Porque, brother, cá entre nós, cara, como a gente, ser humano tão limitado, principalmente nesse período tão antigo, conseguiria fazer algo tão preciso em pedras que conseguem pesar, brother, até 40 toneladas. Com certeza a gente iria precisar de uma tecnologia muito mais avançada do que simples corda, pau, pedra, para poder fazer essa parada toda. Mas aí você deve estar se perguntando, Yuri, você tá falando tanto em relação a detalhes, a cortes e tudo mais, mas o quão
preciso é essa parada? Pois bem, meus queridos, é agora que você vai pegar o seu queixo lá no chão e colocar aí de volta. Pra você ter uma noção, existem cortes tão perfeitos de forma milimétrica. Exatamente. A diferença é milimétrica, cara. Como eles conseguiriam ter tanta precisão? Inclusive, os pesquisadores, sempre quando tocam nesse tipo de assunto, sobre detalhes muito finos e muito precisos, eles ficam até meio, pô, aí é complicado mesmo, né? E um detalhe aqui que a gente precisa levar em consideração é que a pedra que eles utilizaram para poder criar as ruínas e tudo mais, não é qualquer pedra que você vê por aí, ah, nossa, essa pedra, essa brita aqui. Não, meus queridos, a pedra que eles utilizavam era granito e diorito. Para você ter uma outra noção do que a gente tá falando aqui, a única pedra mais resistente do que diorito é diamante. Não tem outra mais resistente do que essas duas. E para você não achar que é onda minha, eles fizeram uma série de estudos e testes e comprovaram que a única forma de mexer para poder desenhar e tudo mais são com ferramentas diamantadas, realmente com uma precisão e com uma resistência muito grande ali. E para você entender mais sobre a complexidade de Puma Punku, uma galera das universidades, essa galera estudada, cheia de diploma e tudo mais, foram lá estudar sobre Puma Punku, a fim de entender melhor toda a sua estrutura ao ponto de tentar reconstruir ela, meio que uma restituição. O detalhe é que os professores concluíram que era absolutamente impossível recriar Puma Punku. E eu sei que hoje em dia nós temos uma série de tecnologias, uma série de ferramentas, a gente pode recriar as coisas em 3D, pode, pô, pegar uma broca toda e for lá nas pedras e tudo mais. O negócio é, quando você para pra pensar dessa forma especificamente, você não consegue entender como a galera lá na época, os índiozinhos lá, fizeram Puma Punku com tanta perfeição. Mas a real, meus queridos, é que ninguém sabe exatamente quem e por que criaram Puma Punku. Porque é o seguinte, pode ter sido uns nativos inteligentão, pai estudado e tudo mais? Pode, brother. Pode ser uns alienígenas que pousaram e falaram, mano, deixa eu mexer nessas pedras aqui. Pode também. Mas eu, Yuri, como amante de teoria da conspiração e todos os mistérios do mundo, consigo acreditar muito mais que tem um dedinho da galera alienígena aí. Mas e você? O que você acha? Foram as pessoas mesmo que chegaram lá, pai e tudo mais, fizeram a parada? Ou teve dedo de alienígena nessa parada aí? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de ir aqui, ó, embaixo, clique em inscrever. Ajuda bastante o canal, a gente a crescer cada vez mais e se manter motivado a trazer muitos assuntos maneiros pra você. E outra, deixa aquele likezinho se você gostou do vídeo. Ó, meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, @instadoyuri. Segue lá, todo dia eu faço uma publicaçãozinha lá pra gente ter um contato mais íntimo, beleza? Aproveita e ó, 3, 2, 1, maratona aqui no canal. Altos vídeos aqui, um atrás do outro, um assunto mais maneiro que o outro, beleza? Tamo junto, rapaziada. Tudo nosso.